Acho que podemos começar então, professor Tasso. Então, maravilha. Bom, amigos da Fundação Escola Superior de Direito Tributário, uma enorme satisfação estar aqui com vocês nessa noite, junto com o professor Paulo de Barros Carvalho. Eu quero, antes de falar um pouquinho do nosso convidado, que dispensa apresentações, quero agradecer, eu agradeço veementemente o convite gentil e generoso que me foi feito pela direção, na figura do seu presidente. Dizer, Fábio, que é uma enorme honra estar aqui hoje. Talvez você tenha percebido a satisfação que me daria um encontro como esse. Eu vinha conversando desde o início da pandemia com o professor Paulo para a gente fazer um bate-papo em algum momento e calhou de ser com a Fundação Escola Superior de Direito Tributário, que nós dois nutrimos enorme contato. Acho que o professor Paulo de Barros Carvalho dispensa apresentações, mas tem alguns fatos que devem ser enfatizados. O professor Paulo de Barros Carvalho é professor titular e emérito da PUC de São Paulo, da USP e de algumas outras instituições que ele recebeu o título de professor emérito. Mas, além dos títulos, existem alguns dados que são muito importantes. O professor Paulo de Barros Carvalho criou um curso de especialização dentro do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, nosso queridíssimo IBET, que já formou mais de 2 dezenas de especialistas em quase todos os estados da federação, sendo responsável por uma das mais abrangentes formações que eu tenho notícia. Eu sou curioso da vida acadêmica no mundo inteiro, eu não conheço paralelo de liderança acadêmica que tenha realizado não só os títulos, alcançado os títulos acadêmicos do mais alto galhardão que se poderia alcançar neste país. São títulos que não têm paralelo, mas, por outro lado, é uma obra que não se comenta muito do ponto de vista de educação. Então, o professor Paulo de Barros Carvalho, paralelamente ao trabalho de jurista, tem um trabalho de educador que é talvez não tão enfatizado. Todos conhecem os livros, todos conhecem as ideias, todo mundo que se interessou por direito tributário já ouviu falar em regra matriz de incidência tributária e uma série de outras categorias, mas pouca gente comenta o feito de ter formado tanta gente em posições de liderança no IBET, na PUC e na USP. Destacado esse ponto, eu queria fazer dessa conversa, que é uma conversa que tem como ênfase o livro Fundamentos Jurídicos da Incidência, e depois eu vou chamar a atenção do porquê essa obra também é especial. Uma figura que... Uma frase que eu disse para alguns amigos meus hoje, diz que quando você está mergulhando e a água fica turva, a recomendação é que você se aproxime de quem está mais na frente. Nós, no meio dessa pandemia, numa noite fria, com mais de 105 mil compatriotas tendo falecido com essa doença, vivemos um momento muito estranho, obscuro. Então, o que me parece de muito especial é que a gente possa ouvir quem tem mais experiência e quem soube fazer uma série de escolhas corretas ao longo da vida, para que oriente a gente hoje, de certa forma, a ter alguma direção para fazer novas escolhas nesse mundo que a gente está vivendo. Tendo dito essas palavras, eu queria destacar um primeiro ponto, professor Paulo, que é a sua capacidade de renovação. Eu acompanho os livros do senhor desde a década de 70, então nós vimos um início egológico, depois uma parte analítica, depois uma outra parte mais que a gente poderia chamar de hermenêutica, depois o construtivismo lógico-semântico. O senhor foi capaz de ir se renovando. E nesse momento que a gente está vivendo, o senhor deu uma demonstração de renovação muito interessante, porque nós temos muitos colegas, mas poucos foram capazes de, na rapidez que a nossa instituição, a PUC de São Paulo, demandou, conseguisse dar aulas, fazer bancas, tocar o seu grupo de estudos, que eu vi em uma das reuniões mais de 200 participantes tendo acesso às suas aulas nas terças-feiras ao meio-dia.
Então, esse é um feito, de certa forma, que demonstra a sua capacidade de renovação. Tendo em vista os vários papéis que o senhor desempenhou e as várias renovações, eu queria que o senhor chamasse a atenção da principal diferença que a gente pode identificar entre o direito tributário hoje, nessa sociedade de 2020, e o direito tributário de quando o senhor começou a estudar. Quais são as principais diferenças entre um momento e outro? Muito bem, Tássio. Nós temos uma velha amizade. Nós nos conhecemos profissionalmente, socialmente, e, portanto, há um certo grau de intimidade que nos permite, enfim, falar as coisas que nos vêm ao coração. Não é? Essa é a ideia. Primeiro, dizer o seguinte: eu tenho também um enorme apreço pela Fundação Escola Superior de Direito Tributário. Eu acho que foi um acontecimento na vida jurídico-tributária do Brasil. A fundação, a fundação dessa instituição. E, portanto, eu não poderia deixar de fazer as minhas homenagens, de dizer que estão sendo acolhidos de forma amável, de forma a forma delicada e educada que sempre caracterizou as nossas visitas aqui ao Rio Grande do Sul. E aí eu passo a responder a sua pergunta. O direito tributário, quando eu comecei, o direito tributário não estava sistematizado. Ele estava, ele era um conjunto de fragmentos, né? Intercalado por pedaços de doutrina, porções de doutrina de outros países que muitas vezes não se adaptavam ao nosso território. E não tinha ocorrido a sistematização do direito tributário. É bem verdade que essa minha lembrança não é uma lembrança tão antiga assim, não é? Tudo isso estava em formação. Tudo isso estava em formação. Eu me dei bem, de certo modo trabalhei com o Dr. Rubens Gomes Souza, assumi o escritório que era dele, né? Com o falecimento dele, do professor Antônio Roberto Sampaio Doria e Fábio Fanucchi, eu assumi e fiquei com a responsabilidade de tocar o IBET. Agora, tocar o IBET como? De que maneira? Nós pensamos muitas coisas, entre elas, adotar algo revolucionário, que era um método que o professor Geraldo Ataliba preconizava. O professor Geraldo Ataliba, com a sua criatividade, né, e com a sua liderança, e com tudo mais, e na condição de reitor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, soube muito bem canalizar esses elementos para fazermos um curso diferente. Porque o IBET, preconizado pelo Dr. Rubens Gomes Souza, ele não gostava que chamasse de professor. Ele corrigia sempre dizendo doutor. O Dr. Rubens Gomes Souza tinha
na cabeça ideias de cursos convencionais, de cursos em que alunos se inscreviam e esses alunos cumpriam um certo tempo, se submetiam a testes, a provas e obtinham ou não o título o título correspondente às suas pretensões. Mas nós queríamos algo de novo, nós queríamos algo de diferente. E esse algo de diferente apareceu quando adotamos, né, numa reunião memorável, na casa do professor Geraldo Taliba, numa reunião memorável, repito, né, nós decidimos adotar aquele método, que era não era um método complicado, mas não era um método usual também. Era um sistema de trabalhar o direito tributário ou qualquer ramo do direito, um sistema que permitisse a reflexão dos alunos, que obrigasse até a reflexão dos alunos e que eles produzissem, né, compulsoriamente uma série de trabalhos e de deveres que vinham enriquecer o patrimônio do curso. Pois bem, assim foi. Era um momento de dúvida. Nós não sabíamos se ia dar certo ou não. O direito tributário estava ensaiando os seus primeiros passos. A experiência brasileira já era auspiciosa. Por quê? Porque o Brasil sempre foi muito movimentado, o Brasil sempre foi muito otimista, o Brasil sempre teve esse entusiasmo para o crescimento, ainda que nem sempre acontecesse esse crescimento. Mas o que aconteceu foi que o curso deu certo. Não deu certo na primeira vez, não deu certo, quem sabe, na segunda tentativa, na segunda turma, mas aí começou a ser falado. A ponto de virem dos procuradores da Fazenda Nacional do Rio de Janeiro anteciparem o voo, né, junto à companhia, anteciparam o voo para 1 hora mais cedo, coisa assim, para estar presentes aqui nos auditórios da PUC. Na época não tinha nada parecido, né, professor? Não tinha absolutamente nada parecido. Não havia nada. Havia uma pobreza acadêmica, isso sim. Pois bem, feitas essas observações, eu quero dizer que tudo isso se misturava. A fase incipiente do direito tributário com a nossa pouca experiência para empreender um projeto com aquelas dimensões. Só que foi dando certo. O professor Geraldo Taliba, você certamente o conheceu o suficiente para saber que ele era uma liderança impressionante. Ele pegava o telefone da reitoria da PUC e dizia: Paulo, vamos convidar quem é o catedrático de Roma? Eu ia lá, procurava,
é o professor Micheli. Muito bem. Então, vamos ligar para o professor Micheli, vamos ligar para a universidade e vamos convidá-los para uma visita a São Paulo, ao nosso curso, onde eles darão uma aula magna, né, e transmitirão os acontecimentos, os conhecimentos. Enquanto isso, nós prepararemos as questões que nos interessam para fazer elevado o direito tributário. E assim foi. Com o Michele aqui, com Pérez e Ayala ali, com o professor Alberto Xavier, que nunca tinha vindo ao Brasil, né? E com o professor Ferreiro Lapassa e com outros professores assim, nós fomos experimentando um desenvolvimento inesperado, a ponto do curso estourar todas as expectativas, suplantar todas as mais otimistas expectativas. Isso foi início da década de 70, né, professor Paulo? Foi na década de 70. Um único professor nós não conseguimos trazer, que foi o doutor, outro que não aceitava ser chamado de professor, porque não era professor, somente por isso. Ele sabia muito. É o Alfredo Augusto Becker. Eu levei ao Rio Grande do Sul o resultado de seminários onde ele era exaustivamente citado. E disse: veja, Becker, você é citado em todas as respostas. E, portanto, eu gostaria que você atendesse ao nosso convite. Ele disse: Paulo, eu tenho um compromisso comigo mesmo, que são os mais importantes. Ele era um existencialista da linha francesa. Então, ele firmava compromissos com ele mesmo. E esses compromissos ele levava às últimas consequências. Ao fazer isso, Alfredo Augusto Becker, que é um gaúcho, e gaúcho com todas as letras, um gaúcho muito inteligente, poeta. Eu dizia, Alfredo, só falta você ser cigano, porque você já é jurista, já é poeta, falta ser cigano. Lemão e adivinhar, né? É verdade. E então o ambiente foi, eu diria a você com toda a honestidade, eu diria o seguinte: o mundo acadêmico deu uma contribuição inestimável para a aceleração do crescimento do direito tributário no Brasil. Então, era um direito tributário que eu diria incipiente, pobrezinho, um direito tributário que estava precisando de incentivos, etc., mas que tinha um potencial muito grande. E esse potencial vinha em boa parte do setor acadêmico, por incrível que pareça. O setor acadêmico puxar, né, um desenvolvimento desse tipo, desse jaez. E assim era o direito tributário. Os professores, por exemplo, um convite para para dar uma palestra em algum lugar era um acontecimento. O professor era recebido, como eu acho justo que seja. Eu acho que devemos prestigiar sempre o quadro de professores. E os professores eram muito bem recebidos,
eram levados para aqui, para lá, e isso tudo encantava. Foram momentos interessantíssimos da vida acadêmica no Brasil. E esses momentos eu quero retomar esse tema para dizer que esse momento histórico impulsionou, deu um empurrão forte no direito tributário. E começaram as produções, e começaram as criações, e começaram as dissertações. Só o professor Geraldo Taliba chegou a ter 50, 60 seguidores. Esses seguidores competiam entre eles, como só ia acontecer, e dentro desse quadro, a produção começou a florescer. Mas a gente tem dois pontos aí que são curiosos, mas, Paulo. Então, no primeiro momento, o Ataliba, na posição que ele tinha, com a liderança que ele tinha, estabeleceu contatos, trouxe professores nacionais, professores de fora, mas o Ataliba começa a desenvolver uma doutrina nacional, a partir de características nacionais, mesmo com esse diálogo todo. É algo que o senhor acaba indo para frente e marcando de maneira muito especial. Quer dizer, o fato de ter um contato com essa turma de fora não impedia de refletir sobre os temas brasileiros. Pelo contrário, dava mais condição, não é isso? Dava mais força, dava mais função. Tem toda a razão com essa nota. O professor Geraldo Taliba fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Ele era um homem plural. E essa pluralidade se expressava nas iniciativas. Ele não parava quieto. O professor Celso Bastos, aqui para nós, e nisso não vai nenhuma crítica, evidentemente, ao professor Geraldo Taliba. Ele dizia o seguinte, o professor Celso Bastos: o Ataliba não dá para nós aguentarmos mais do que meio período. Meio período, porque ele solicita muito e ele se mexe muito e ele é muito agitado, né? Mas assim nasceu, assim com as suas simpatias e com as suas antipatias, né? Ele conseguiu formar um número expressivo de representantes, de discípulos, um número expressivo de pessoas que se encantavam. Ele era um grande orador, né? Pessoas que se encantavam com o seu modo de falar. Ele, quando o auditório, ele dominava os auditórios. E nesse domínio que ele exercia sobre os auditórios, ficava bem presente que ele captava os anseios, as expectativas, e ao capturar essas iniciativas, ele respondia à altura. Então, na hora de ficar bravo, ele ficava bravo, batia na mesa. Isso não pode ser por causa disso. O Supremo tem que mudar a sua orientação. Ele fazia algumas comparações que eu vou passar de leve, porque eram comparações com outros países, né, da África, e trazia exemplos interessantíssimos, exemplos criativos. E, com isso, dominando assim como ele dominava os auditórios,
foi crescendo, crescia de todos os lados. Tudo aquilo em que o professor Geraldo Taliba punha a mão, crescia. Era impressionante. Ele corria riscos, né? Um dia eu conversando com o mestre Sacha, por conta de uma ida dessa do Iladit, disse que ele estava no Iladit, e aí ele foi fazer uma daquelas conferências de abertura, e aí em espanhol estava o Sacha ao lado do Kleber Jardino, aí disse que ele levantou assim, inclusive para encerrar o discurso dele, né? Eu sou a Taliba de Atabalipa, de Atahualpa, herói de Los Andes. Aí disse que o Sacha baixou. Eu falei, nossa, a gente vai apanhar aqui. Tinham 700 pessoas. E o pessoal levantou. Ah! Aí ele foi assim, olhou para o Kleber Jardim e falou, parece que a gente não vai apanhar, não. Então, o sujeito corria riscos, né? Era isso mesmo. Ele tinha uma intuição muito forte. E essa intuição o levava a manifestações como essa, né? Ele tinha manifestações assim, por quê? Porque ele sentia esse lado, né? Esse lado do regionalismo, esse lado do nacionalismo dos povos da América do Sul, e respondia com formas criativas como essa que você acaba de mencionar. E aí todos aplaudiam, né? E realmente o Brasil teve o seu período do indianismo e viveu intensamente, José de Alencar e outros, né? Mas o Ataliba dava uma nova vida, né? Eu fui assistente do Ataliba durante 20 anos. E durante esses 20 anos, andar para cima e para baixo com a Ataliba. Dizia, o Paulo é o único que aguenta o Ataliba. Porque eu conhecia bem o Ataliba, o jeito dele, as suas reações, aquilo que ele gostava, o que não gostava. Às vezes ele fazia passar certas vergonhas, né? Tipo o quê? Por exemplo, ele não admitia que fosse violado o princípio da hierarquia. E um dia nós fomos buscar o ministro Carlos Mário da Silva Pereira no hotel. O convite tinha sido feito por outro professor. E isso, o Ataliba, muito ciumento, diga-se de passagem, já não gostou. Mas disse, precisamos ao menos dar um boa noite para o Carlinhos. Ele falava assim, para mostrar também a intimidade que ele tinha com o ministro Carlos Mário Veloso, e que gostava. O ministro Carlos Mário devolvia na mesma moeda, e na hora de acertar a conta, o promotor do evento deixou de fazer, incluiu na conta certas despesas, como refrigerantes e coisas assim, né? E para quê? O Ataliba fez um discurso ali que deixou todo mundo, no mínimo, com vergonha. Por quê? Ele disse, fulano, o senhor sabe com quem está falando? Apontando para o ministro Carlos Mário, né? O senhor está falando com alguém que pode prender o presidente da República. E assim. E não, então, senhor, desculpe, etc. Vamos tirar da conta tudo isso. Ele disse, não, agora não adianta mais.
ele, ele também colocava as coisas numa situação difícil de saída para o adversário. Mas, na verdade, era uma vergonhazinha que durava ali 2, 3 minutos, porque ele falava alto, vozeirão, né? Falava alto, grosso e com determinação. Quem visse pensava, ele vai prender o... É o dono do estabelecimento. Esse é o dono do estabelecimento e vai prender o homem. Paulo, e de lá para cá, hoje em dia, qual é a avaliação que o senhor faz do direito tributário nesse momento em especial que a gente está vivendo? Pandemia, crise, hipercomplexidade. O direito hoje. Bom, nós vivemos numa sociedade pós-moderna. E a sociedade pós-moderna se caracteriza pela hipercomplexidade das relações. Tudo existe, tudo está à nossa disposição, mas tudo é difícil, tudo é complicado. Ao comprar um iPhone, nós vemos que as coisas se complicaram. Não é mais aquele aparelho que só chamava ou só discava. Não, não é mais. Agora nós temos um livreto de instruções que leva semanas e semanas para ser percorrido. Então, essa complexidade ela se irradiou por todos os setores. Mesmo a despeito da pandemia, o Brasil passa por um momento de hipercomplexidade das relações, tudo tem os seus complicadores. Nós sabemos que muitas iniciativas existem e são discutidas, mas não vão à frente, porque faltam instrumentos de avanço, de progressão. O Brasil de hoje é um Brasil no qual eu acredito, e acredito muito, por uma razão muito simples. Primeiro, porque eu sempre acreditei no Brasil. Alguém pode perguntar, mas por que esse Brasil passou por tais situações, por quais situações? Continuar acreditando, o Brasil passou momentos dificílimos e mesmo em termos relativos, de fato, isso tem ocorrido. Mas eu acredito na força. Eu sinto uma força muito, muito intensa no povo brasileiro. Não, eu não sou político, nem quero ser político. Deixo político para os nossos colegas, como o Robson e outros. Nosso presidente do Conselho Nacional da Educação Exatamente. É a maior autoridade do ensino superior brasileiro hoje, uma eleito à unanimidade. Hein? Eu fiquei satisfeitíssimo com essa notícia, porque, primeiro, é fruto da competência que ele manifestou nos meses em que passou trabalhando lá. E depois, ele foi eleito por nada mais, nada menos do que todos. Ninguém deixou de votar em Robson Maia. E tinham 3 candidatos. 3 candidatos. Ninguém deixou de votar nele. E de modo que o Brasil é um povo
muito interessante, porque tudo isso ocorre no meio de crises, no meio de ondulações, né, que nos preocupam muito hoje e amanhã não nos preocupam mais, né? E agora, o Brasil de hoje tem todas as condições. Um país que tem a estrutura agropecuária do Brasil é algo altamente invejável, só para tocar nesse ponto. Mas o nosso assunto não é propriamente esse. Eu sei que você está preocupado mais, nesse momento, com temas ligados ao direito tributário. E o direito tributário, nessa movimentação toda, porque o Brasil é muito movimentado, o Brasil é muito agitado, ocorrem coisas, é só ligar um jornal de televisão ou ler um jornal que nós vamos ver como as coisas vão acontecendo, acontece no Amazonas, acontece no Rio Grande do Sul, acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, e vão acontecendo. E esse acontecer, essa sucessividade no acontecer, ela vai acelerando cada vez mais o movimento da sociedade brasileira. A sociedade brasileira que já é agitada e que, ao mesmo tempo, é uma sociedade alegre, é uma sociedade que tem o seu carnaval, que tem as suas festas juninas, que tem tudo isso. Mesmo assim, eu creio que o Brasil tem um futuro e um futuro brilhante pela frente. A gente sempre conversou do Jorge Caldeira, né, que é um sujeito talentosíssimo. Ele fala que nos últimos 500 anos da história da riqueza do Brasil, o Brasil sempre cresceu em surtos, né? Sempre houve períodos de grande desenvolvimento, como foi, por exemplo, de 30 para cá. O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo, 30 até 70. Depois passa um período ruim, depois tem outros surtos de crescimento. Mas um fato que é muito importante e repetitivo é que, ao longo do tempo, o Brasil conhece muito pouco o Brasil. Então, essa atividade de entender que a gente não tem neve em dezembro e que isso não é um defeito, apenas a gente precisa se entender mais, porque essa coisa de viver imitando os outros, se a gente imitasse todo mundo, a gente não era hexacampeão mundial de futebol, né? Porque não tem ninguém que é hexa a não ser a gente. Então, talvez valha a pena ser brasileiro. Eu vou aproveitar, professor Paulo, fazer uma segunda questão aqui, que é a seguinte. Direito tributário, fundamentos jurídicos da incidência, é o trabalho que o senhor apresentou, né, para conseguir a titularidade da cadeira de Direito Tributário na Largo São Francisco, e é um trabalho marcadamente analítico. Então, as definições precisas, as classificações, os encadeamentos. Só que a tese fundamental, o senhor traz um elemento, que é a linguagem competente, que é um elemento que vai dar abertura, né, para o senhor fazer uma mudança ali muito importante. O senhor tinha ali 15, 20 anos trabalhando com teoria analítica, desenvolvendo a regra matriz de incidência, formando estruturas bem compostas, bem concatenadas, para, de certa forma, amarrar o processo de interpretação. E aí, a partir dali, e foi mais ou menos quando eu cheguei em São Paulo, comecei a frequentar o grupo de estudos, uma série de leituras, Manfredo Araújo de Oliveira, Dado Scavino, uma série de outros teóricos, que o senhor foi trazendo para o direito outros elementos de teoria da linguagem que não eram a teoria analítica. Né? É quando o senhor começa a desenvolver mais a parte semântica e a parte pragmática. Então, de um momento analítico, o senhor vai para, pouquíssimos anos depois, o construtivismo lógico-semântico, com uma parte, grande influência de Lorival Villanova, mas uma outra parte, questões que o senhor trouxe para ampliar. O ponto importante que eu queria chamar a atenção da diferença é que Bobbio fez um movimento mais ou menos 20 anos antes,
no início da década de 70, da estrutura à função, mas abandonando a estrutura. E o senhor não fez isso, né? Como o senhor lida com dogmática, o senhor fez, sou estruturalista, porque o analítico é um estruturalista, vou agregar outras metódicas para ampliar minha capacidade de interagir com o fenômeno jurídico. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Por que agregar metódicas e não seguir só com uma? Bem, essa pergunta, aliás, foi muito bem feita, muito bem feita. Você caprichou nessa pergunta. Precisava, né? Porque o Norberto Bobbio foi uma expressão assim muito significativa para o seu tempo. Que é o nosso tempo? É um contemporâneo nosso. Né? E trouxe uma contribuição valiosíssima. Né? Eu li as obras de Norberto Bobbio por instâncias do doutor Alfredo Augusto Becker. Né? E o doutor Alfredo Augusto Becker vibrava com as construções de Bobbio, etc. Agora, no meu trabalho pessoal, eu comecei realmente pelo plano lógico, pelo plano sintático ou lógico. Né? Signos com signos, regras de combinação de signos, e, desse modo, eu fui decompondo um texto jurídico, seja uma sentença, seja um acórdão, seja uma lei, seja um contrato. Eu fui decompondo, e isso me facilitava o acesso ao conjunto. Eu sentia uma facilidade maior em função de conhecimentos de sintaxe ou lógica da língua portuguesa. E também aplicada ao direito. Pois bem, mas eu não estava satisfeito. O problema reside aí. O que leva a pessoa para frente, entre outras coisas, o que leva a pessoa a avançar é abrir-se para novos conhecimentos, novas ideias, novos obstáculos a serem transpostos. E eu fiz, eu devo dizer que desse momento da minha vida acadêmica, desse momento sintático, eu passei com uma certa pressa pelo momento semântico. Por quê? Também influenciado por um gaúcho, Alfredo Augusto Becker. O Becker me dizia: Paulo, o jurista nada mais é do que o semântico da linguagem do direito. Se você for a um cartório qualquer e você perguntar aquele processo, de que é? Aí o funcionário vai dizer, é sobre posse. Quer dizer, ele reduziu tudo aquilo à posse. O outro reduziu a propriedade. O outro reduziu a outras situações jurídicas. Então, o jurista vive atrás de dados semânticos. Mas
como eu vinha dizendo, eu passei com uma certa pressa. Eu não, digamos assim, eu não me deixei influenciar muito por Becker, né? E não me demorei por isso no plano semântico. Passei para o plano pragmático. Com isso, eu vi que uma visão da semiótica, uma visão ampla da semiótica, era algo que suscitava um interesse muito grande. Porque a pragmática trabalha com os usos. A semântica também, mas a pragmática trabalha com os usos. E o meneio desses usos nos possibilita uma amplitude muito grande de movimentos ao tratar de uma peça, ao tratar de um estudo qualquer. Mas eu vou responder a sua pergunta. Chega o tempo em que eu já era, porque todos aqui, eu peço licença para dizer o seguinte, todos os concursos, todos os cargos que eu ocupei, os cargos acadêmicos, aconteceram por concurso público. Todos. Né? E o professor Geraldo Ataliba me telefonou dizendo, Paulo, eu soube numa reunião da congregação da USP que o professor Alcide Jorge Costa vai aposentar-se e que você pode fazer concurso e entrar no lugar dele. Eu digo, Geraldo, mas eu já sou professor catedrático na PUC. Eu não quero passar a vida fazendo concursos. Ele disse, não, mas você tem que fazer, porque é uma oportunidade inédita, você vai ser o único titular, se você passar, você vai ser o único titular, né, das duas universidades, e na mesma matéria, de modo que eu acho que você deve fazer. Aí eu fui para Brasília por uma razão qualquer, e lá em Brasília eu me encontrei com Eros Roberto Grau, um excelente amigo. O pai é gaúcho, né? Gaúcho, Werner Grau, e amigo do meu pai também. Pois bem, eu me encontrei com o Eros, que disse, Paulo, vamos jantar essa noite. Eu pensei que fosse tomar um vinho e conversar sobre assuntos amenos, mas era mais uma forma de insistência para que eu não deixasse passar a oportunidade de me inscrever nesse concurso. E ninguém é de ferro, principalmente aqueles que têm aptidões acadêmicas, que gosta, que faz isso com amor, que faz isso com dedicação. E eu me inscrevi e fiz o concurso. O concurso tinha uma banca de infundir medo, porque era o professor Lorival Villanova, que não fazia concessões. Não era porque fosse amigo ou isso, aquilo, queria deixar de fazer uma pergunta dificílima, etc. Professor Lorival Villanova. Professor Geraldo Ataliba. Professor Carlos Mário da Silva Pereira. Desculpe, Carlos Mário da Silva Veloso.
Veloso, eu troco. Veloso. Um professor que me deu, o professor Eros Roberto Grau. Fábio nos deu, também foi, não foi, professor Paulo? E o professor Fábio nos deu. Eu ia dizer a vocês o seguinte, que tenho uma facilidade muito grande em esquecer certas personalidades, né? Uma razão ou por outra, eu não gravei como gravei outros nomes. Me preparei. Agora, me preparei muito. Devo dizer, você acompanhou, né? Porque nós, nos grupos de estudos, discutíamos aqueles itens todos, e se perguntarem isso, e se perguntarem aquilo, e se perguntarem aquilo, e eu tentava responder, e com isso nós exercitávamos adequadamente o assunto. E fiz o concurso. Agora, ao fazer o concurso, eu confesso a vocês que caprichei, que não que tenha saído algo assim, à altura de um capricho extremo, não. Mas eu caprichei, eu medi as palavras. Eu sabia que o professor Lorival Villanova, além de filósofo, além de teórico geral do direito, ele era um filólogo e, portanto, conhecia as origens, os movimentos, a evolução das palavras. E vejam que interessante. Eu imprimi uma organização que eu mentiria a vocês se dissesse que não fiquei satisfeito com o trabalho. Fundamentos jurídicos da incidência, direito tributário, fundamentos jurídicos da incidência. Eu fiquei muito satisfeito, me saí bem nas arguições, tirei apenas uma nota 9 do professor que eu esqueci o nome. Né? Por uma razão ou outra, né? Esquecimento feio. Mas isso são coisas humanas, né? Acontece. Aprendemos a conviver. E ingressei na USP com digamos assim, com uma legitimidade que, primeiro, o professor Lorival Villanova não atendia mais a convites para examinar em outros estados. Ele se sentia mais velho, mais cansado e, portanto, ele disse: Paulo, eu farei isso em sua homenagem, porque eu não tenho condições físicas, etc., para fazer um exame à altura. E eu quero examiná-lo à altura. Quando ele disse isso, eu expliquei. Eu disse: lá vem chumbo, e chumbo grosso. E foi assim que saiu o livro. O livro, eu reputo, fica muito difícil para mim julgar o livro, né? Emitir um juízo de valor sobre o livro. Agora, não fica difícil eu ter uma impressão favorável do livro. Isso não fica difícil. O livro saiu e
E em 2 meses se esgotou a primeira edição, e assim foi indo, e aí foi traduzido para o italiano, foi traduzido para o espanhol, e essa é a história dos fundamentos jurídicos da incidência. Um livro que eu caprichei, um livro que eu não abusei no emprego de palavras difíceis. Não abusei. Um livro que eu fiz questão de atingir certos níveis de precisão estilística e precisão expositiva. E essa é a história dos fundamentos jurídicos da incidência, que você conhece melhor do que eu, certamente. Hã? Que você conhece melhor do que eu, certamente. E as 3? Construtivismo, lógico e semântico. Por que não só mais analítico? Agora, 3. Essa pergunta é uma pergunta importante. Uma vez eu perguntei para o professor Lorival Villanova: professor Lorival, esse trabalho que nós fazemos de organizar bem a parte sintática, de nos preocupar com a parte semântica, de procurar lidar bem com a parte pragmática, esse trabalho, esse cuidado, como é que nós poderíamos chamar esse trabalho? Aí o professor Lorival parou, pensou e me disse: Paulo, isso é um construtivismo. Ele gostava do C mudo, por isso construtivismo. Ele disse: isso é uma espécie de construtivismo. Aí ele arrematou. Ele disse: não o construtivismo ético, que é rejeitável, porque o construtivismo ético dá margem a uma série de distorções, etc. E eu disse: ótimo, professor, é um construtivismo lógico. Não é? Porque lógico semântico. Não é? Porque nós caprichamos aqui no plano sintático, aqui no plano semântico, e pronto, para construir uma peça. Vejam bem, para construir uma peça, depois ele explorou esse lado. Para construir uma peça é o máximo que eu posso fazer. Porque a parte pragmática não depende de nós. A parte pragmática vai depender do nosso contorno social e político e econômico. Né? São as pessoas que vão atribuir outras significações, outros usos às palavras que nós utilizamos. Mas eu não fiquei satisfeito. E disse num outro momento, porque eu escolhia bem os momentos para fazer indagações a ele. Eu perguntei: professor, eu ainda não fiquei inteiramente convencido da ausência do pragmático, já que a semiótica é sintaxe, semântica e pragmática. Falar numa pragmática só sintática e semântica, nós ficamos devendo esse setor tão importante. Aí ele deu 2 argumentos. Ele deu um
que me deixou meio sem graça. Ele disse o seguinte: primeiro, ia ficar muito grande, diz ele. Primeiro, se eu pusesse construtivismo lógico, semântico e pragmático, ia ficar um nome desse tamanho. E isso é importante porque depois não pega, não se expande, não conquista territórios que ele poderia conquistar. Mas há outro assunto que serve de suporte a essa opinião. E esse assunto é exatamente o de que, quando nós escrevemos, nós pensamos, sim, no plano pragmático. Mas o plano pragmático vai ser preenchido, vai ser enriquecido, vai ser expandido, não é? Pelos nossos leitores, por aqueles que lerem e entenderem ou não entenderem as nossas mensagens. Então, ele disse como que, pondo fim àquele item, ele disse: fiquemos com o construtivismo lógico semântico. Eu disse: claro, professor, fiquemos. Não está saindo seu som. Das coisas que mais se diz no meio da pandemia, mais do que boa noite, bom dia, boa tarde, é estou no mudo. O que eu vejo é que o senhor foi se especializando em fazer sínteses de superação, né? A primeira delas, qual foi? Existia a escola da PUC falando da hipótese de incidência, a escola da USP falando da relação jurídica tributária. O senhor vem e propõe uma síntese de superação, que é a teoria da norma, que faz o encontro de uma com outra. Tem mais alguns elementos. Existia uma corrente falando do lançamento com função constitutiva, do lançamento com função declaratória. O senhor desenvolve uma tese que fala da constituição da declaração. E essa era um outro tema, como o senhor começou a sua carreira falando muito de lógica e analítica. O construtivismo foi uma maneira que o senhor, me parece, ter encontrado de superar um embate que existia entre aspectos mais valorativos e principiológicos de um outro e o outro, né, construtivismo. Mas eu quero mudar um pouco a nossa conversa aqui para ouvir o senhor sobre um tema aqui que eu acho que é muito relevante. Primeiro, antes de chegar nesse tema, qual o papel do grupo de estudos nesse processo criativo? O senhor contribuiu com muitas ideias, contribuiu com muitas categorias, fez conexões que não eram usuais, né, dentro do direito tributário, seguiu desenvolvendo isso ao longo do tempo. Que fatores o senhor acha que foram decisivos, entendeu, para toda essa criatividade? Eu acho que existe o aspecto talento, o aspecto convicção, tudo isso, né? O que a natureza não dá, nem a Universidade de Salamanca, já se diziam os antigos, mas, fora isso, do seu ambiente, como é que o senhor buscou construir um lugar adequado para essa produção? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo da seguinte maneira. Eu tinha entusiasmo e tenho um entusiasmo muito grande com relação aos meus estudos e com relação à teoria do direito de um modo geral. Esse entusiasmo é uma mola propulsora, é um impulso enorme.
esse entusiasmo proporciona uma energia que supera as nossas expectativas. Porque quando você vê, está metido naquele assunto e desenvolvendo aquele tema sem que isso estivesse sequer programado. Mas o que aconteceu? Eu notei, e respondendo objetivamente a sua pergunta, eu notei que a norma jurídica estava fragmentada. Quer dizer, quando eu comecei, eu estudei a norma jurídica e estudei a fundo, fui aos livros de filosofia do direito, aos livros de teoria geral do direito, fui, voltei, e cheguei a um ponto em que eu vi que a norma jurídica era uma estrutura, era algo que, principalmente, eu estou me referindo à norma jurídica em sentido estrito, né? Não à norma jurídica em sentido lato, quando basta um enunciado, a alíquota de 3%, ponto. Isso é uma norma jurídica em sentido amplo. Os professores variam e escolhem também livremente a sua terminologia. Mas eu percebi num determinado instante, não sei que instante foi esse, eu percebi que a norma estava fragmentada, a norma estava distorcida. A norma não era uma norma jurídica do jeito mediante o qual ela se apresentava. Por quê? Porque eu procurei ali o antecedente, ou a hipótese, ou o pressuposto, como queiram. Encontrei também o deítico, o dever ser, o deôntico, interproposicional, e encontrei o consequente. Eu disse, bem, do que eu preciso mais? Né? Eu tenho aqui a hipótese. Ocorrido o fato previsto na hipótese, irradia-se a relação estipulada no consequente. Né? E essa relação pode ser estudada de várias maneiras. Né? Agora, nelas eu sempre encontrarei dois sujeitos, no mínimo, um titular do direito subjetivo de exigir, outro cometido do dever jurídico de pagar. E um objeto, que seria um objeto central, seria a base de cálculo e a alíquota. Alfredo Augusto Becker tinha recém, não, ele já tinha feito há algum tempo. Ele já tinha consagrado páginas e mais páginas do seu livro ao estudo da base de cálculo. E quando eu conversava muito com ele, eu tomava aqui em São Paulo para conversar com o Augusto Becker, no Rio Grande do Sul. Ao expor, ele não viu com bons olhos. Ele não viu com bons olhos porque ele estava, digamos assim, apaixonado pela base de cálculo. Ele estava perdidamente apaixonado pela base de cálculo. E nessa aventura de amor acadêmico,
nessa aventura de amor acadêmico, ele não via passar outras coisas, não via que existiam outras coisas que poderiam ser consideradas. E eu notei isso. Notei que não haveria a pena discutir ou tentar convencê-lo, mesmo porque ele era de muito difícil convencimento, não porque fosse teimoso, porque ele tinha muitos argumentos. Por isso. E aí eu disse, eu fui fortalecendo em mim a convicção de que aquilo era uma estrutura una, indivisível, e que não teria sentido fazer a sua decomposição sob qualquer pretexto que fosse. Ela seria sempre aquela unidade que eu chamei de unidade mínima de expressão do deôntico com sentido completo. Né? E foi assim que eu suplantei essa passagem. Aí comecei a empregar e vi que funcionava, e funcionava muito bem, o trabalho profissional, o trabalho prático, né? Apenas com aqueles elementos. E assim foi. Assim foi. E assim, quando se diz e assim pegou, esse pegou não pega bem, né? Mas assim foi aceito. Assim foi aceito, e daí vem a regra matriz de incidência, com a sua estrutura lógica, bem enriquecida, estudos de teoria geral do direito, de filosofia do direito, e bem sustentada, porque o professor é justo que se diga, o professor Lorival Villanova me deu uma assistência muito grande nesse campo. Ele era um grande conhecedor das normas. Tem alguns elementos aí que são curiosos. O senhor sabe que tem o nome de entrevista, mas conversas como essas nossas aqui, para todo mundo que está acompanhando a gente, os nossos amigos, tem um quê de aconselhamento, né? Então, todo mundo quer observar trajetórias bem-sucedidas e colher oportunidades. Então, a gente já vai fazendo algumas coisas aqui. O senhor comenta uma coisa aí que é muito legal, que o senhor prestou atenção no seu gosto, aquilo que o senhor gostava. E ao se conectar com o que lhe dá prazer, que lhe dá gosto, que lhe dá satisfação, o senhor tem uma mola propulsora. Então, o entusiasmo, inclusive etimologicamente, é uma coisa legal, né? Asmático é o sujeito que está sem respirar, né? Entusiasmo é o sujeito que enche o peito. Isso é entusiasmo, que é sinônimo de ter Deus dentro de si. Olha como o entusiasmo é uma coisa bacana. E eu, estou comentando isso, eu achei fantástico, porque de onde é que vem, né, toda essa criatividade ao longo do tempo? Conexão com o que o senhor gosta, né? Conexão com o que o senhor gosta, mas tem um segundo elemento aí, que é uma certa rebeldia também, né? Porque o senhor estava ali ouvindo Becker, que tinha escrito aquele livro absolutamente fantástico, mas o fato dele não ter gostado da sua ideia, mas o senhor ter acreditado na sua ideia, não fez o senhor desistir, né? Sessão de aconselhamento, hein, mestre Paulo? Ela só é coletiva. Deixa eu aproveitar essa conversa aqui e vou puxar uma terceira questão, que a gente já está se encaminhando aqui dentro do nosso tempo. A gente está vivendo um dos momentos mais difíceis da nossa história recente. Fica bem evidente que há uma dificuldade generalizada de entender esse momento, de dar prioridade ao que deve ser dado, de definir metas, executar aquilo que está sendo definido. Há muitos consensos que o Becker chamaria de sistemas de fundamentos óbvios, né?
O conjunto de fundamentos óbvios que a gente vê com mais frequência, especialmente nos últimos ano e meio, 6 meses, é: o sistema tributário brasileiro é complexo, ele atrapalha o desenvolvimento nacional, que precisa ser resolvido por meio da mudança da Constituição e das leis. Isso é o que a gente mais lê, né? E talvez até essas pessoas tenham razão falando isso. Mas, nesse momento tão difícil, o que o senhor recomendaria ao administrador público? Bem, todos nós temos as nossas perspectivas, as nossas preferências, e o que eu diria a vocês é o seguinte: o Brasil tem uma extraordinária, tem uma complexidade extraordinária. O Brasil tem a ordem jurídica municipal, a ordem jurídica estadual, a ordem jurídica federal, a ordem jurídica nacional e a ordem jurídica total. Vejam só onde nós vamos chegar. Todas essas ordens são sincronizadas e têm que ser sincronizadas, porque os estados têm que respeitar os municípios têm que respeitar, naturalmente, a União, e assim por diante. De modo que essa sincronização, ela existe, está instalada e funciona, e tem funcionado. Tem funcionado. Eu até indaguei hoje quanto o Brasil cresceu com esse sistema tributário que temos hoje na década de 1970, é isso? 70 e pouco. 7%. Veja, um crescimento de 7% do PIB. Né? Com esse sistema, alguém pode dizer, não, mas isso foi aprimorado. Sim, aquilo foi melhorado, aquilo foi obtido mediante essa providência ou aquela, não há dúvida. Todavia, o nosso complexo sistema brasileiro vem funcionando assim. Cresce. Quando você falou no Caldeira, que prestou um grande serviço, que presta um grande serviço, porque ele trouxe uma história nova, a história contada por jornalistas, não é? E com grande categoria, e foram se aprimorando. Eu leio os livros, todos os livros dele. Não é? E, por coincidência, ele morou na Rua Bahia 1233. Ah, é? O Caldeira? Grande figura. Então, veja que o mundo é cheio de coincidências. Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte: o Brasil é de uma complexidade imensa. Um dia, um professor equatoriano, em Quito, num congresso, me perguntou o seguinte: senhor professor, como é possível são 27 estados, computando o Distrito Federal, né? Como é possível 27 estados, né, produzindo como fontes ejetoras de normas, né, para um sistema que funcione, e esse sistema
O pior é que ele funciona, dizia o professor. Para nós, equatorianos, é um mistério, porque um país enorme, territorialmente, um país tão grande, né? Superar essas dificuldades, essa integração, como se faz essa integração? Eu até pensei comigo, eu que criticava tanto os, os convênios, mas criticava por outras razões jurídicas, não propriamente os convênios em si. Eu que critico tanto, fiquei até perplexo, pensando, né? E vejam só, o Brasil é um país muito difícil, porque ele se declara uma república federativa e se apresenta como uma república federativa, só que se comporta do início ao fim como um Estado unitário. Por quê? Porque, vejam só, supremacia econômica da União é total, é avassaladora. Todos os estados e municípios devem para a União. Não pode haver uma federação assim. Depois, outra coisa, a própria discriminação de competências tributárias já diz muito a respeito da supremacia da União. O número de tributos e a importância desses tributos em comparação com os dos estados e dos municípios, etc., é flagrante, né? E disso advém o lado político, porque, evidentemente, o econômico e o jurídico estão ali misturados com o político. Então, tudo isso faz com que a União exercite um poder de mando, que prejudica qualquer iniciativa de ordem federativa. Eu fiz parte, você sabe disso, daquela comissão instalada pelo presidente do Senado à época, José Sarney, né? E sobre a federação. Ele queria fortalecer a federação e pediu um estudo a juristas, economistas. Ele fez um grupo e nós nos reunimos e lá fomos trabalhar. Eu via coisas impressionantes. Por exemplo, numa das páginas de um município do Rio de Janeiro, né, o dinheiro que entrava era tão grande que não cabia na página. Então, evidentemente, eles reduziram o tipo, reduziram a fonte, né, para que pudesse caber. E eu estava ao lado do ministro Barroso e disse: esse Estado está feito, ministro. Por quê? Porque ele vai ter dinheiro para tudo, para educação, para saúde, saneamento básico, etc. E ele disse: Paulo, lê do engano, porque o que vai sobrar para esse Estado é isso, é esse pouquinho, porque o resto são as dívidas que o município tem para com a União, né? e outras dívidas. De modo que esse é um dado, no meu entender,
é um dado muito significativo. Ele expressa que o Brasil é um Estado unitário que tem vergonha, não deveria ter, porque há Estados unitários respeitabilíssimos, né? Respeitadíssimos, melhor dizendo. E ele se apresenta como um Estado federativo, como uma federação. Esse descompasso, primeiro, tranca todas as providências mais importantes. Nós podemos verificar que está tudo trancado. Não é uma crítica barata, mas está tudo trancado. As reformas não foram sequer para o Congresso. Só um parêntese, que é o seguinte: hoje falaram, olha, os municípios resolveram participar das PECs. Eu falei, pronto, acabou de acabar qualquer possibilidade de ser aprovada alguma coisa. O município entrando é para dar errado. Aí já começou, não, porque a gente quer compensação, não, a gente quer... Pronto, daqui a pouco eleição, acabou o assunto esse ano. Né? Olha, eu só vou relatar rapidamente, eu sei que o nosso tempo está se esgotando, mas rapidamente um acontecimento que se deu com o ministro Nelson Jobim, comigo e com o professor Geraldo Ataliba. Nós fomos convidados para um seminário no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Vejam como o Porto Alegre é um... Sempre presente. Eu esperava, porque o Ataliba dizia, não há orador como o ministro Jobim. O ministro Jobim, quando quer, ele convence qualquer um. E eu estava curiosíssimo, porque eu nunca tinha ouvido uma oração do ministro Jobim. Muito bem. Aí fomos, e o ministro Jobim, desanimado, ele dá aula andando de um lado para o outro. Até lá, aqui, só não aceita telefone celular. Um telefone celular, ele se revolta. E para cá, de para lá, e eu vi que ele estava, que não era aquele dia o dia dele. Depois, como costuma acontecer, nós fomos jantar. E ao jantarmos, eu perguntei isso. O senhor não estava muito animado. Quem sabe o senhor tenha dúvidas quanto ao projeto e tudo. Ele disse, não é isso. A razão é a seguinte. Imagine uma mesa retangular, bem comprida, mas bem comprida mesmo, em que numa ponta esteja o representante da União e na outra ponta esteja o representante dos contribuintes. Ao redor da mesa sentar-se-ão os governadores, os prefeitos, né? E vai começar a discussão da reforma. Só o tempo para que eles fossem se apresentando. Imagine 6.700 prefeitos dizendo, eu sou prefeito de Campinas, do partido tal, meu nome é tal, etc. Lá se foi uma fatia importante de tempo. E assim foi. Você acha que haveria clima para uma reforma tributária assim? Porque a reforma tributária, em outros tempos, pôde ser de cima para baixo. Como aconteceu com a emenda número 18. Os generais se reuniam
E determinavam, e daqui a 3 meses baixava a reforma lá e pronto. Hoje, não pode ser assim, porque nós estamos vivendo uma democracia. Então, como é que isso vai ser essa reforma? Eu digo, eu não sei, ministro, eu não sei, realmente seria muito... Pessoal, a gente tem mais 2 perguntas que a gente vai ter menos tempo para tratar. Mas uma coisa que eu estou achando fantástico é que eu comento com as pessoas e tinha alguns pontos que eu queria destacar aqui da nossa conversa. Primeiro, já deu para perceber um elemento de rebeldia. Segundo, deu para perceber uma lucidez com as coisas que o senhor gosta. Então, assim, porque é muito difícil você ter lucidez para perceber, inclusive assim, eu gosto disso e eu vou me dedicar àquilo que eu gosto. Esse é um segundo ponto muito importante. Terceiro ponto, determinação, claro. Tem aqui a minha quarta pergunta, ela está mais conectada com o Brasil. Tá? Esse sentimento de brasilidade me incomoda profundamente, mas isso é natural, porque eu vi isso acontecer em outros países, momentos de crise, onde as pessoas ficam meio que desgostosas dos seus respectivos países. Eu vi italianos que normalmente são muito satisfeitos com a Itália demonstrar esse sentimento. Eu vi americano pedir desculpa porque não falava português, o que é inimaginável, porque o americano pode ter vários adjetivos, mas nenhum deles você vai ser um sujeito que tem baixa autoestima. E um sujeito que tem essa atitude era fruto da crise e tal. Então, imagine nós que estamos vivendo uma crise aí desde 2015 muito acentuada. Então, assim, o mundo passa por muitos modismos. A moda agora é falar mal do Brasil. O senhor nunca aderiu a essa moda. Vale a pena seguir acreditando no direito tributário brasileiro, na doutrina brasileira, ou é mais simples trazer solução de países infinitamente mais simples que o Brasil? Bem, você me conhece há muito tempo, sabe das minhas preferências. Eu tenho digamos, um sentimento muito forte de brasilidade. Torço para o Brasil em todos os campos, em todos os setores, e vibro com os resultados positivos que aparecem. Naturalmente, sofro com aqueles negativos, mas eu seria tudo. A última coisa que me passaria pela cabeça é ser anti-brasileiro, é ser, digamos assim, alguém que criticasse o Brasil, que fosse impiedoso com o Brasil, que não acreditasse nos potenciais enormes do Brasil. Isso eu não tenho a menor dúvida. E o que eu posso lhe dizer é que acredito. Agora, como, quando, por quê, de que modo, etc., já são são outras indagações que tornam difícil, muito difícil, responder essa pergunta, porque é uma pergunta que se responde com sentimento. Com sentimento. Eu sempre fui assim. Desde pequeno, independentemente de cor político ou religiosa, eu sempre procurei seguir essa linha, esse rumo. E é isso que eu queria deixar. A última pergunta que eu falo para o senhor é o seguinte: tem alunos, amigos e pessoas que têm no senhor aí um exemplo, uma fonte de inspiração. Este seu interlocutor é um deles. Que conselho o senhor dá
num momento tão difícil, num momento que vai marcar essa geração de uma forma muito particular, né? A gente se reinventou, a gente está aqui participando desse evento para uma instituição do Rio Grande do Sul, com amigos do Ceará e de outros lugares que estão acompanhando a gente. Se o senhor estivesse começando a estudar direito tributário agora, começando a trilhar o seu caminho todo de novo, que aspectos o senhor acha que deram muito certo da tua trajetória, que o senhor recomendaria às pessoas que o senhor mais quer bem? Bem, Tássio, o que eu posso dizer é que eu me dei bem com a parte acadêmica. Agora, não foi um dar-se bem qualquer. Foi um dar-se bem que ocupou grande parte da minha vida, né? Em que eu mergulhei com todo o empenho. Eu fui para valer, né? E de modo que eu ia aconselhar, se é que o conselho cabe nesse momento, mas poderia dizer o seguinte: quando tomar uma decisão bem pensada, bem organizada, bem concatenada, etc., e tiver convicto, vá com tudo. Vá com tudo, porque... E quando, agora, sempre lembrando da sua intuição. Porque há pessoas que têm uma intuição mais forte, outras uma intuição mais fraca. Essa intuição mais forte, ela propicia com mais facilidade esse tipo de convicção, né? Mas mesmo quem não tenha, pode exercitá-la para ter. Eu acho que todos nós devemos tentar. Aquilo que eu não gosto, né, e que eu ponho como uma crítica, é feita de certas posições das elites brasileiras, né? Elites mesmo, né? Aquelas elites que são implacáveis com o Brasil. O Brasil não tem chance ali, não tem chance de nada. Então, isso me causa um sentimento não muito bom. Excelente, mestre Paulo. Bom, o senhor quer palavras finais aí, para que eu possa depois me despedir e agradecer aos nossos amigos aí? Bem, eu quero sim, eu não poderia encerrar bruscamente uma sessão como essa, em que eu tive a oportunidade de falar e falar enfaticamente algo que eu estou sentindo, ou que já senti, ou que vou sentir, mas o que eu gostaria de deixar patente é que nada se faz sem aquilo que nós chamamos de fé, né? De crença, né? Aquilo que os gregos chamavam de doxa, né? Tudo isso, nós temos que acreditar nas coisas. Em qualquer coisa, não. Mas em algumas coisas, sim. Temos que acreditar nas pessoas,
temos que acreditar nas instituições, temos que acreditar em vários setores da nossa vida social, política, religiosa, né? E no campo do direito, eu diria, o Brasil é muito elástico, é muito maleável. Então, se não der por aqui, sai por ali, e ele vai. A experiência brasileira, ela se acomoda muito bem às situações e cria figuras novas. E tem essa possibilidade, esse potencial para fazê-lo. Eu quero agradecer imensamente a atenção de todos que compareceram a esta sessão, dizer que é sempre com imenso prazer que eu me dirijo, seja aqui, seja em outro lugar, mas que eu me dirijo aos colegas de profissão, aos amigos, aos professores, etc., com todo respeito, com todo empenho, e especialmente aqui a Fundação. A Fundação, eu sou fundador da Fundação, sou um dos fundadores da Fundação. Fundação de Estudos Superiores de Direito Tributário. E portanto, eu devo à Fundação muitos momentos importantes da minha vida. Os congressos que nós comparecemos. Aliás, nós estamos sempre juntos, né, nesse congresso. Então, eu não quero alongar mais essas observações. Meu muito obrigado a todos. A Marina, que está aí na assistência técnica. A você, Tássio. Você é um amigo de longa data, um amigo não só em termos sociais, como profissionais, como um amigo de várias horas. E agradecer a todos, cumprimentar a todos e apresentar aqui as minhas despedidas. Muito obrigado. Maravilha. Queridos amigos, esse é o mestre Paulo de Barros Carvalho. Rebeldia, coração, inteligência, talento, liderança, uma série de outros atributos. A Fundação proporciona coisas extraordinárias, como diz o professor Paulo. Esse ano não tivemos lá, mas tivemos outras oportunidades. Quero agradecer demais esse momento especialíssimo e até a próxima, que seja breve. Um abraço, até breve, pessoal. Obrigado, professor Paulo. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Um abraço.